Nós paramos nesse parágrafo aqui. A essa altura, Alexandre interrompeu-se, talvez ponderando o tempo gasto em nossa conversação. E como quem sentia necessidade de pôr termo à palestra, observou: todo plano traçado na esfera superior tem por objetivos fundamentais o bem e a ascensão. E toda alma que reencarna no círculo da crosta, ainda que ela se encontre em condições aparentemente desesperadoras, tem recursos para melhorar sempre. Então, se tem uma finalidade, ou o que nós podemos chamar de causa e efeito, né? Causa, livre-arbítrio, efeito, determinismo. Se existe um determinismo na vida, esse determinismo é o bem. Nós talvez não tenhamos condições de avaliar o efeito positivo que a vida pode oferecer aos espíritos, seja ele nas condições pessoais ou seja ele nas condições coletivas. Não há, no orbe em que nós estagiamos, nenhum efeito que possa ter uma conotação negativa para o crescimento espiritual. Mesmo as falências morais, como o suicídio, serão fundamentais para que o espírito aprenda a querer viver. Não há nada no universo que não fuja do bem e da ascensão. O espírito no estágio humano, ele colabora pessoalmente com o livre-arbítrio nesse processo, inserindo uma parte da responsabilidade para que ele possa assumir esse padrão na própria vida a partir daí. Por ele ser corresponsável pelas escolhas nesse sentido, nós interferimos na perspectiva desse bem em favor de nós, né? Mas mesmo assim, com as nossas escolhas, com as nossas atitudes, mesmo na intervenção de agir sobre a vida alheia, o propósito da vida sempre vai ser o bem. Isso encaixa naquela parábola do filho pródigo, né? Isso mesmo. Ele foi, o pai sabia que ele estava crescendo. O estágio mais perturbador para o espírito na evolução é o humano, porque é o estágio mais longo, o que mais agarra, até que nós nos aproximemos do que nós estamos vivendo hoje, que é a transição de materialidade para a espiritualidade, e a regeneração é um retorno a essa condição espiritual. Nós vamos regenerar o quê? Regenerar a nossa condição de espírito. Então, até aqui nós agarramos. No cenário da evolução é o ciclo de reencarnações que mais nós voltamos. Quando nós atingimos o patamar superior aos padrões de espiritualidade, porque no livro dos Espíritos tem a hierarquia espírita, que é dividida em 3 classes, é classes mesmo? Não é assim? Nós podemos dizer que a classe superior, que é a do Cristo, ela atingiu 100% de espiritualidade e 0% de matéria. Isso quer dizer que a própria expressão da colocação da característica dessa classe é nenhuma influência da matéria. Nós não sabemos o que é isso. O que é um ser que não sofre influência da matéria? Então fica difícil nós entendermos a postura de Jesus reencarnado no planeta Terra. Até porque, até as linhas de formação material, quem domina é a mente dele. Então, certamente Jesus tinha consciência espiritual com 1 mês, com 2 dias de nascimento, com a mesma consciência que ele tinha com 33 anos. Só que Jesus, diferente de nós, não quer aparecer. Ele se submete naturalmente a um processo, mesmo porque ele não está parado ali, né? Ele se submete àquele processo sem dar nenhuma mostra de que ele é o que nós chamaríamos de super gênio na Terra.
Porque já existe crianças que nascem nessa idade e já diz assim: mãe, lembrei que eu sei falar. E a mãe caiu dura do outro lado. É assim, são superdotados. Que na realidade os superdotados nada, são espíritos que têm uma inteligência que não foi tamponada pelo processo de reencarnação. Mas vocês imaginem Jesus que não sofre influência na matéria. Mesmo assim, a mãe dele, a Maria, pegava ele conversando novinho com as pessoas e orientando as pessoas. Imagina um menino de 3 anos, 2 anos, orientando alguém sobre a vida, né? Mas naquele trabalho minucioso ali, a mãe se surpreendia. Vocês viram o que era Jesus. Mas Jesus não ia ser igual muitos nós pais, achamos um filho superdotado, fazendo dele um palco de adoração exterior, e o menino gosta, né? Lembro meu sobrinho quando fazia oração, meu filho lá, todo mundo falou: oh, que menino, né? E os pais também vão gloriar, o realmente está meio perdido, né? Porque não tem maturidade espiritual. Jesus sabia tudo, não falava nada, só o que era necessário. Com 12 anos ele deu um show aos doutores da lei. Porque no Senado, né, no Sinédrio, as funções de cada sacerdote, tinha o sacerdote do altar, o sacerdote do templo, o sacerdote da arca de, sei lá, né, assim, cada um com funções específicas. E eles perguntavam a Jesus isso aí, né? O que você acha? O sacerdote do altar perguntava: o que é o altar para você? Ele falava: sacerdote, existe altar mais digno do que o altar da vossa própria consciência? Então, o cara escutar aquilo ali, o cara está cuidando de um altar, e Jesus desloca o altar para um altar da consciência. Olha o que ele não estava fazendo. Tanto ficou preocupada a mãe dele com essas colocações, que ela já chegou perto do Eleazar lá e falou assim: protege meu filho aí. No outro dia Jesus procurou a mãe dele e falou assim: mas por que tanta preocupação com ele? Eu já estou com o pai. Ela nem falou com ele, já procurou ela para amenizar o coração dela. Eu já estou com o pai. Toda a perspectiva de educação, de instrução dentro do planeta é digno, mas não serve para mim. Em outras palavras, que ele quis dizer. As pessoas dizem que Jesus foi iniciado pelos essênios. Engano deles. Quando ele foi lá para o núcleo dos essênios, mudou os essênios todos. O pessoal até ficou com medo das ideias dele lá e falou assim: é aquela época que os essênios não podiam, as mulheres tinham que estar de um lado, os homens do outro, cheio de rituais. E Jesus chegava lá, mudou tudo. Como que alguém pode preparar um espírito puro? O espírito já tem a sabedoria em si. Se alguém pergunta para nós o que é o espírito, nós respondemos uma pergunta do livro dos espíritos: princípio inteligente do universo, ou seres inteligentes da criação, povoa o universo fora do mundo material. A pessoa olha assim e fala assim: nossa, é o livro dos espíritos, por que você está falando nossa? Uma pergunta para Jesus o que é o espírito, você vai responder livro de espírito. Ele vai responder através do espírito dele. Por isso que as respostas de Jesus saíam de uma fonte natural, de uma criatividade ininterrupta. Porque ele não passava aquilo que ele aprendeu na memória. Da mesma forma que Pedro, quando respondeu para ele que ele era o Filho do Deus vivo, do Altíssimo, e Jesus falou com ele: não foi a carne nas suas experiências reencarnatórias no plano material, nem o sangue nas suas experiências pós-morte, nos planos espirituais, que fez você responder essa pergunta. Você respondeu do seu próprio espírito. Deus manifestou através de você. Ele falou isso. Tem hora que nós tiramos a coisa diretamente do espírito, e quando isso acontece, há sabedoria nata. E Jesus só vivia dentro dessa fonte. E quando o espírito manifesta seus conhecimentos a partir dessa fonte, ele maravilha as pessoas. Porque as pessoas vão ouvir aquilo que não é comum de se o quê? Se ouvir. Não é repetição. Né? Então, a maioria dos espíritas vivem em repetição. Não que vivenciam através da dor, da alegria, ou seja, o que foi aquilo
deu a ele um conceito através da vivência, não da decoração de livros. Porque o que mais a gente escuta Nós somos repetidores de os livro. chavões, onde quer que você vá, os chavões estão prontos. Isso Então aí, não ó. é vivência. Olha como é que nós é somos. Papagaio. Isso, papagaio. O que nós fazemos, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem falou isso? Aí Emmanuel fala isso. Nós só fazemos o quê? Não é diferente, não. Os próprios espíritos escreveram que eles. Agora chega a ser um contrassenso, né? Porque quando a gente pega um expositor que fala da vivência dele, ele é abatido dentro do centro, porque ele não pode falar a não ser os chavões que estão conversando. Isso mesmo, porque Não é? Porque, na verdade, excetuando os aspectos comuns, que nós podemos dizer com naturalidade da nossa vida, em se tratando de uma realidade da verdade, Ou vivência? ou vivência, em se tratando da realidade da verdade, que a verdade, ela é o substrato espiritual que cada um traz dentro de si. Por isso que é uma revelação. Revelar é tirar o véu do que? Da verdade. Nós estamos tirando a verdade da essência espiritual do que nós somos. No fundo, o que Jesus queria dizer para nós? Somos espíritos. O que o Evangelho é? O Evangelho é a vida de um espírito puro. Quer dizer, é puro espírito. O que é o livro dos espíritos? Se é o estudo do espírito, é o Evangelho. Porque fala da vida do espírito. Então, eu preciso, para nascer numa origem de criação profunda, ter contato com o meu espírito. Se eu tenho contato com o meu espírito, excetuando os condicionamentos humanos, né, porque todo procedimento humano tem sua fonte de valor, mesmo que seja uma repetição, mas os valores espirituais, no estágio em que nós estamos, por que chama-se fé raciocinada? Porque a fé está baseada no conceito da razão. E todo o nosso procedimento religioso é baseado nesse conceito de razão. Então nós repetimos informações, que é o grau de evolução que nós estagiamos no patamar em que nos encontramos. Então, seria extraordinário alguém fugir desses parâmetros, porque isso é o comum e é o natural. O próprio Emmanuel, não sei se é no Pensamento e Vida, ele diz assim: os espíritos da terra, os homens, não conseguem ultrapassar os recursos da própria mente. Porque para ultrapassar os recursos da própria mente, ele tem que aventurar-se para o campo além da mente. Porque se eu uso os campos do sensório e da memória nas experiências materiais para traduzir o meu conhecimento físico, em que repercute as lembranças da memória, aí nós estamos dentro do padrão da mente, do padrão dos sentidos e da mente. Eu precisaria ultrapassar os limites da mente para me buscar os recursos de uma fonte de água viva, que é uma fonte nascida da sabedoria espiritual. Quando Jesus encontrou com a samaritana, ele estava falando dessa fonte, que quando nós experimentarmos um contato com a nossa natureza espiritual e soubermos tirar dali a essência da verdade, nós não precisaremos mais beber com a fonte do conhecimento superficial. O conhecimento então passa a ser obsoleto, até porque mataria a essência da fonte. É assim? Tanto é que o símbolo que ele utilizou junto com a samaritana foi o casamento, porque ele perguntou quantas vezes ela tinha o quê? Casado. Quer dizer, quantas vezes o seu sentimento precisou casar com uma informação exterior para estabelecer harmonia em você? Isso que ele estava perguntando. Ele não estava perguntando nada de casamento humano, não. Ele estava perguntando, as nossas necessidades íntimas sempre está buscando o anseio de uma informação que case conosco e nos mata a sede da verdade. Quantas vezes nós vamos casar? Aí ele falou, quantas vezes ela respondeu que casou? 6 vezes? É assim? Se ela casou 6 vezes, ela estava no patamar da doutrina espírita. Porque o patamar, a 7ª vez, aí ela entra no estágio dos anjos. No campo dos anjos, diz o Evangelho, não se casa e nem se dá em quê? Então já não há necessidade de casamento com conhecimento que vem de fora.
Você traduz a verdade através da fonte que nasce de si mesmo. Logicamente, no caminho da nossa evolução, em direcionando para os planos da regeneração, o patamar de influência espiritual sobre a matéria vai aumentar. Nós estamos na transição dos 50% ali. Nós ficamos entre quem tem uma sede espiritual na vida, está entre os 50% aos 55%. Já pensa em espírito, já tem vontade de viver espiritualmente, então ele está no patamar de transitar entre a esfera da ordem mais primitiva, que é a ordem onde predomina a matéria sobre o espírito, para entrar na segunda ordem, que a segunda ordem começa dos 55% aos 65%, que é o mundo de regeneração, que é o adaptador de um mundo material para um mundo mais espiritual. É um adaptador. Você vai chegar a 65%, que é uma condição do Chico Xavier, que nós chamamos na segunda ordem de espíritos do quê? De sabedoria. Não, sabedoria é o patamar superior dessa segunda ordem. Eu esqueci os bons espíritos, né? Que ultrapassou os imperfeitos. Aí qual que é a característica da segunda ordem? Predominância do espírito sobre a matéria. Então, se eu já passo dos 55, eu estou com 55 de espírito e 45 de matéria. Mesmo assim, ainda é bastante o quê? Físico. Tanto é que o nosso lar é a representação do mundo de regeneração. Por que o nosso lar, quando a gente estuda o nosso lar, Zóbio e André Luiz, nós estamos estudando o mundo de regeneração? Porque é um mundo em que há predominância do espírito, mas ainda há muito o quê? Ó, a família do Lisas tá lá, não é assim? Terra. Mas o André Luiz já sente afinidade com o André Luiz e manda ele fala, vamos lá para casa, já rompendo as barreiras do quê? Da família consanguínea. Já começa a abrir um novo patamar, mas isso é porque o nosso lar é o reflexo do mundo de regeneração em formação. Então, como é que vai ser o nosso... Ó, se quem gostou do nosso lar, esse é o mundo de regeneração no seu início. Tem o Ministério da Regeneração? Tem. Gente perturbada? Tem. Só que todo mundo objetiva pelo mesmo fim, resgate espiritual das pessoas que estão perturbadas ao nosso lado. Hoje, o que nós fazemos com quem está perturbado ao nosso lado? Some da minha vida. Lutamos com eles. Os perturbados, nós queremos o quê? Distância. Para a gente ver a nossa transição. Agora, quando você chega nesse estágio, você vive a regeneração no seu início, nós chegamos a 65% de influência do espírito sobre a matéria. Quando você passa de 65 a 70, você chega no mundo ditoso. Por que é mundo ditoso? Porque não há sofrimento. Se não há sofrimento, nós vivemos uma vida espiritual. De 65% para cima, gente, a Terra transforma-se num paraíso de reflexo sublimado. E olha que eu estou falando de 65%, 70%, que ainda tem 30% para o quê? Para melhorar. Por isso que quando nós tratamos de regeneração, a evolução se torna mais rápida. Porque o que agarra a evolução é a influência do quê? Da matéria. Aí a pessoa fala assim, vai ser rápido, vai ser muito mais rápido. Vai ser uma simbologia de Jesus, que em 30 anos, os 3 anos, fez o quê? Sintetizou em 10% o material de evolução que nós fazemos no processo de edificação do Cristo dentro de nós. Quando você chega na regeneração, os 3 anos de Jesus lá, ó, os 33, os 3 anos ele fez o quê? Sintetizou os 30. É como se na evolução até agora nós estamos nos 30 anos de formação de Jesus dentro de nós. Quando chega na regeneração, nós... Você vê como é que 2000 anos e copo cacetado ainda não deu para a gente entender esses 3 anos. Não, nós estamos começando agora a entrar neles. Quando a gente chega no mundo de regeneração, vocês vão ver essa evolução. Eu acho que esses 3 anos para nós são 300, não? Eu estou falando num padrão de 2 bilhões de anos. É assim? Você vou contar o número de reencarnações que a gente tem. Então, que é a simbologia do Antigo Testamento para o Novo Testamento. O Moisés atravessa o povo junto do mar, o quê?
Vermelho, que simboliza, é mar. Simboliza um número muito grande de reencarnação para lapidar as condições espirituais da criatura, que sai da animalidade para a humanidade. Então, qual que é o símbolo do mar vermelho? É o símbolo de um grande número de quê? De reencarnações. Aí nós vamos ver no Evangelho mar, gente? Não. Aí você começa a ouvir o quê? João Batista fala do quê? Rio Jordão. O que é Rio Jordão? Rio Jordão é o ser que começa a conscientizar da necessidade de justiça. Não é justiça para os outros, é justiça em si. Enquanto nós estamos procurando justiça para os outros, nós estamos olhando ainda para fora. Quem tem fome e sede de justiça das bem-aventuranças é fome de necessidade biológica. A fome e a sede não é necessidade? É quando eu começo a ter uma necessidade interior de movimentação, de comportamento na justiça e de uma necessidade de sentir a justiça em nós. Sede é sentimento, fome é comportamento. Aí você começa a falar de rio. Em Jesus já é lago, não é assim? Que já representa reencarnações extremamente conscientes. Até que nós chegamos no estágio em que nós andamos sobre as águas. Quer dizer, nós não precisamos mais o quê? Reencarnar. Então é o que eu falei para vocês. Quer saber o peso que nós precisamos reencarnar? Tenta andar na piscina. Afundou porque precisa de quê? Todo mundo tem que falar assim, essa é a minha última encarnação. Aí você fala assim, pisa lá na piscina. Anda lá, vamos ver se é a sua última. Se você é assim, teste bom. Se afundou, tá assim, ó, você tem uma coisa errada. A matéria está grande. Tá. As suas necessidades ainda são o quê? De mergulhar. A água é símbolo da reencarnação, gente. Quando se trata de água, nós estamos falando de reencarnação, né? E nós estamos exatamente tratando da água que vocês muitos têm que mergulhar. É assim? Logo após, convidou meu orientador, amigo, a nos aproximarmos do casal desdobrado. Gente, a gente desdobrado é uma coisa, a gente encarnado, preso à matéria é outra. A gente sempre está no patamar superior quando estamos desdobrados, a não ser que nós somos um espírito muito ruim, que aí você está do mesmo jeito, não é assim? Recordou Alexandre que a hora ia adiantada e devíamos entregar aos cônjuges felizes o sagrado depósito, que é o Segismundo. Os construtores, por intermédio do mentor que os dirigia, pediram-lhe fizesse a prece daquele ato de confiança e observei que profundo silêncio se fizera entre nós. Gente, olha como é que um dia nós vamos chegar no hospital e o hospital vai ser o templo. Os médicos, os enfermeiros, antes de praticar qualquer ato, vão fazer uma oração. Tal o grau de sacralidade tem os atos dentro da vida. Porque nós ainda temos a má consciência de achar que o templo é o campo da religiosidade como centros espíritos. Nenhuma instituição na Terra foge de ser templo. Eu lembrei de você que outro dia que eu estava escutando uma palestra do Dr. Sérgio Felipe, eu gosto das palestras dele, sabe? Aí ele falando na palestra sobre o laboratório. Você já viu? Não. Ele fala, né, do significado da palavra laboratório. Aí ele coloca, né, que labor, que é o trabalho, Isso. e o oratório, que é o lugar da oração. Isso aí. Então ele coloca que quando você está lá no seu trabalho, você está praticando o Evangelho. Você está indo em conexão com o Criador, né? Eu achei lindíssimo essa. Isso mesmo. Eu lembrei que você também já colocou isso para a gente. Isso, o Emmanuel ele fala num dos textos dele, ele fala que nós confundimos a religiosidade esquecendo que a vida, né, é um campo amplo de religião. A gente fica achando que é só dentro da casa. Isso aqui é uma sala de aula do futuro.
Nós estamos fazendo cursos que amanhã, quem vai dar essas aulas aqui, não é centro espírita não. Onde vai estudar a reencarnação, o perispírito? Nas cátedras escolares, porque as instituições educacionais na Terra é os parâmetros do Ministério do esclarecimento do nosso lar. A perspectiva do estudo disso, então, certamente uma hora vai chegar, como eles fizeram com a acupuntura hoje, né, a medicina, só vai mexer com a acupuntura quem formar na universidade. A gente acha ruim. Aí eles só não podem pedir quem já formou milenarmente, não pode pedir quem já sabe. Mas está certo. O que nós estamos transferindo? Nós estamos transferindo para o lugar certo, o lugar de estudar a realidade científica da vida. Estudar perispírito. Gente, quem vai fazer desobsessão? O hospital psiquiátrico, gente. Os doutrinadores serão os médicos psiquiatras, que terão que ter uma moral interior para doutrinar os espíritos, porque eles estão atendendo o paciente psiquiatra encarnado e o paciente psiquiatra desencarnado. Qual que é a diferença dos dois? E quem vai fazer isso? São eles. Aí o centro espírita vai cair tudo de horror. Ah, meu Deus do céu, reunião mediúnica tem que ser no centro espírita. Você está enganado, meu filho. Nós estávamos ensaiando a universidade do futuro. O que é uma sala de aula como essa aqui? É a sala de aula do futuro, que as pessoas vão estudar. E não tem que brigar com isso não, tem que ajustar os seus lugares corretos. Porque no plano espiritual, o André Luiz vai estudar na onde? No campo dos ministérios de esclarecimento, que são universidades. Na verdade, o mundo material, o mundo espiritual, os ministérios lá, os ministérios que tem aqui, Ministério da Educação, só que aqui a pauta de divisão ainda é uma pauta de divisão o quê? Material. No dia que eles verem a verdade como elas são, tudo vai cair nas mãos corretas, gente. Para que vai ter centro espírita? Só tem centro espírita porque nós estamos antecedendo 100 anos à frente, no mínimo, aí, da evolução das escolas. O Raul Teixeira, Diretrizes de Segurança, ele fala isso. Centro espírita. Isso aí, ué. E ainda fala uma data, mais ou menos. Você vê. Vai acabar. Mas qual é a religião que tem lá, do lado de lá? É a religião cósmica do amor, ué. Só. Só amor, né? Ué. Eu vejo hoje ainda, com respeito aos companheiros que dizem, espíritos espíritas. Gente, tá atrasado. Tá atrasado. Espírito espírita, gente. Ou então, amor. Com todo respeito quem fala, mas se o espírito é espírita ou cristão, gente, quem criou o cristianismo? Foi Jesus? Não, porque eu não falo amor. Não, amor islâmico é diferente. Amor evangélico é diferente. Tem nada. Budista é diferente. Você vê. Esses caras nunca estudaram, nunca colocaram o nome, vou criar o budismo, não. Os seguidores é que criaram. Os seguidores de Jesus criaram o quê? Cristianismo. Quem criou foi Jesus, não. Criou nada. Não. Esses nomes são necessidade transitória que nós ainda alimentamos aqui. Você desencarnar, eu sou espírita, eu sou espírita, não sou espírito, porque o espiritismo veio falar que eu sou espírito. Hoje, a função do espiritismo é mostrar a nossa realidade o quê? Ele não quer que você seja espírita, não, ele quer que você seja espírito, porque ser espírita sem ser espírita é espírito de porco. Contradiz o que vive, é lógico. Eu sou espírito, mas não sou espírito, tem alguma coisa errada. Ele é a manada de porcos, teve que cair lá. Isso mesmo, Mas tem muito espírito que acha que vai virar espírito quando morrer. Pra você ver. Você sempre você foi. é espírito. Esse aí Fala faltou assim, várias não, aulas. você é Esse aí faltou várias aulas. Não, mas mesmo estudando, É. você é espírito, ele desmaia. Depois que eu morreu, a pior decepção dele é que depois que ele morrer, ele vai sentir a mesma coisa que está sentindo aqui, porque a nossa consciência está ligada a um corpo. Você vai estar desencarnado ligado ao perispírito. Não tem diferença nenhuma. Se você olhar para o espelho, é o meu. Aí você vai dizer, eu esperei morrer para ver o espírito, mas eu estou sentindo a mesma coisa. É lógico. Aí esse perturba mais, né? Isso. Porque ele achava que ia ver o espírito, né? Assim, imagina nós desencarnando e encontrar com as mesmas caras, com o mesmo jeito que nós estamos aqui, e falar assim, vocês não mudaram, né? Na verdade, Nós encontrar para estudar lá, sentar nas cadeiras lá e falar assim, tá igual, tá para limpar. A mesma coisa. É. assim, a gente tem que entender assim, que independente
dizer, dentro da doutrina espírita tem aqueles que estudaram um pouco mais, que, né, Isso. outros ainda estão um pouco mais atrás, que não têm esse conhecimento ainda de saber que nós somos espíritos, né? Isso. Então, assim, dentro da religião, das outras religiões também, tem pessoas que sabem um pouco mais, que outras que ainda estão, né, lá atrás. Isso mesmo. A gente tem que- Estágio de identificação religiosa é estágio humano. Quando nos aproximamos da condição de espiritualidade, você começa a perder esses traços de identificação com o nome. E nota que os conhecimentos são espalhados, não só no espiritismo que tem informação espiritual, não. Gente. Os espíritos trabalham em qualquer área. Aí você é termo espiritualista, aí o que tem isso? A essência é a mesma. Quem está com preconceito é quem? Quem está preso à forma. Ou você pegou a essência do negócio? É a essência que é importante. Não, mas esse nome é espiritualista, eu sigo o nome espírita, então tá bom, vai seguir. Olha, tem umas coisas que não dá para entender, mas temos que respeitar. Chega a ser um É. título. É. Aí deixa as pessoas se identificar com o que elas quiserem. Nós temos que perguntar para nós mesmos. Essas questões são individuais. Nós estamos conversando aqui para tentar esclarecer alguma coisa. Se alguém vai ver e escutar isso, pode até achar que nós estamos contra o espiritismo. Deixa pensar assim. Não, eu acho que também a gente tem que fazer uma análise se aquela doutrina que você escolheu, se está te fazendo uma pessoa melhor. Se você Isso. está recebendo essas mudanças, essas transformações, né? E chega uma hora que o espírito ele já escolhe qualquer informação. Ele sabe encontrar a semente da verdade, né, nos princípios dilatados em todos os terrenos de plantio. Porque ali é uma maturidade de quem sabe reter a essência da vida. Nós estamos falando para nós que precisamos ter esse olhar e respeitar o outro que acha que é assim. Mesmo no movimento espírita, o outro falou assim, gente, não discute, eu vou brigar por causa de quê? E se nós voltar um pouquinho tempo atrás, assim, ó, alguns anos atrás, nós éramos igualzinho. Esses outros. Igualzinho. A gente não pode se achar dono da verdade, né? De jeito nenhum. Até porque quem está no plantio na colheita das plantações não pode interferir em quem está começando a plantar. Ou você vai lá ajudar para dar algum tipo, porque vai ter gente que ainda fala assim, não vem com seus palpites não, não quero. Não é assim? Perfeito! Só que deixa eu fazer uma pergunta que não tem nada a ver dentro disso aí, mas tem tudo a ver para mim, dentro do que eu vejo. Certo. Pode perguntar. Tem pergunta que não é nossa, não é dos espíritos, viu gente? Porque tem espírito também tem dor. Tem um Cristo lá na igreja que eu trabalho, que ele tem só a metade do o outro é longo e o outro é curto. Certo. E eu já perguntei para diversas pessoas que trabalham na comunidade, que frequentam a igreja, que comungam, são católicos, etc. e tal, mas ninguém me sabe responder isso. Você saberia? Eu não sabia quem responder. Isso está na cabeça de quem fez a história. Essa concepção. Não é assim? Não tem. Olha só, no carnaval alguém falou que Eu tenho um motivo. os companheiros estavam deflagrando a imagem de Jesus. Existem cinemas que falam da imagem. Gente, quem vai deflagrar a imagem de Jesus? Na realidade, Jesus não tem imagem, não, gente. Nós ofendemos para o outro. Pergunta se Jesus está preocupado com o carnaval, com a imagem dele, gente. Quem ficou orgulhosamente ferido foi quem? Foi nós. Ele está continuando do mesmo jeito, trabalhando, aceitando. Quem fica ofendido, gente, é o orgulho de quem vê. Tem gente que fala assim, vocês estão falando mal da doutrina espírita. Aí o que tem isso? A doutrina espírita é isenta de alguém não falar mal, gente? Eu vou lá defender a doutrina espírita, eu não precisa defender ela, que ela não precisa de defesa. Você está defendendo o seu modo de pensar e achando que você é defensor da doutrina espírita. A doutrina espírita não pediu ninguém para defender ela. Porque vai ser muito difícil eles tentarem acabar com a doutrina espírita. Então, matava cristão, queimava cristão, mas agora vai ser difícil, porque a mensagem não é humana. Ela vem de quem? Vai ter que matar espírito, espírito morre. Que é mais difícil. Eu não pode acabar com os cristãos. Mas sinceramente eu pensei que você soubesse responder esse negócio. Não, isso é concepção de quem fez. Como é que é,
Por exemplo, o braço é inteiro, né, aberto, assim, Isso. e a cruz, e o outro é também só a metade. você vê, isso é. É o Cristo com necessidades especiais. Pô, tá vendo? Eu não consigo. Pegou a inspiração correta. Mas Cristo tem necessidades? Você A vê. cabeça de quem fez tem. Mas para amenizar quem sofre com as necessidades espirituais, até mostra que o Cristo é igual a eles. O artista tinha necessidades especiais, fez um Cristo do jeito dele. Isso Às mesmo. vezes vai ser investigação. E o que dizer de espíritas que dizem que todo mundo na Terra um dia vai ser todo mundo que acredita na doutrina espírita? Isso aí é uma coisa que eu também não Como é que é? Que todo mundo? vai ser adepto à doutrina espírita. Isso é Não, uma coisa que vai eu ter consigo não. aceitar. Uma coisa que vai existir no futuro é o espiritismo. Eu não consigo aceitar isso também. Isso. Você estuda, pessoal. Vai pegar a essência da verdade espírita. É. Ó, reencarnação, imortalidade da alma, isso tudo vai estar nas religiões. Agora isso é espiritismo? Quando tivermos já doutrinados, não vamos precisar mais de doutrina. Agora, quanto mais nós evoluirmos, menos nome nós vamos ter religiosamente falando. Isso aí vocês podem ter certeza, tá claro? Gente, eu já falei com vocês, a gramática no planeta Terra tem de tudo: pronome, pronome, artigo, substantivo. Olha só, quando nós falamos dos Cristos, só existe verbo. Só um. Tanto é que a expressão falou, e o verbo se fez carne. Nas condições dos Cristos, só existem expressões verbais. A gramática lá é o quê? Fina. Não tem eu, meu. Isso é pronome, né? Isso é para nossas condições planetárias. Você vai estudar gramática, tem essas coisas. Porque faz parte do quê? Do nosso contexto existencial. No dia que quanto mais a gente vai perder nome, não tem nome não é substantivo? Você pode ter certeza, isso tudo vai acabar nas gramáticas lá na frente. Você vai ler os livros, só tem verbo. Ame, trabalhe. Você virou, é só ação, gente. Só vai ter um verbo. Porque o resto é consequência. Isso aí, desdobramento dele. Eu acho que você está se referindo, né, quando a gente chama falar que o espiritismo vai ser é como se fosse uma religião única, né? Vai ser Isso aí é ilusão. Não, mas não é que o espiritismo, com esse nome, né? Esse nome Isso. o espiritismo, mas os conceitos. A essência espiritual da doutrina espírita. espírita, que é a verdade, ela vai estar em todo lugar. Aí Assim, ela né? vai estar- O que nós vamos acabar é com rótulo, gente. Rótulo, Então, rituais. Então vai chegar uma É. época que todos, né, vão estar sabendo que somos espíritos imortais, né? É. Que existem outros lugares e outra dualidade Isso. Saber essa Existe questão de todos- sentir, como vai vir de dentro para fora, vai ser uma verdade universal que depende de nós. Não tem nome mais não, gente. Pode ter certeza que não vai ter nome. Eu falo isso porque eu gosto muito de pesquisar outros ramos nem sei se digo religiosidade, de crenças, né? E Você é um espiritualista. muitos, não posso nem chamar de religião, muitos grupos que não tem bandeira religiosa nenhuma, com o pensamento da gente, isso aqui está parecendo que está na doutrina espírita. Eu fiquei encantada, porque eu gosto de buscar isso em diversos lugares. Isso. E eu acho isso em diversos lugares, sem bandeiras. Até porque as bandeiras separam, gente. Uma das coisas que nós vamos perder é nome, porque os nomes separam. Ele é católico, cristão, protestante, separa. Tanta guerra, cara. Então isso você pode ter certeza que vai acabar. E o espírita pode ter certeza que vai acabar e o espírita. Já vejo acabando. Quando eu busco isso e acho em outros lugares. Isso aí, está acabando. Está acabando. Isso. É a mesma coisa. Eu entendo que não é espírita, é espiritualista. É uma visão ampla da espiritualidade. Isso aí, o próprio André Luiz no livro nosso lá, ele diz, no finalzinho do parágrafo introdutório ali, ele fala assim, nós precisamos muito mais de espiritualidade do que espiritismo, religiosismo, e precisa muito mais de religiosidade do que de religião, gente.
nós vamos chegar à essência das coisas. Vocês não têm a menor dúvida, porque as essências das coisas são reflexos da nossa natureza interior. É porque o Você mundo já é material. É. A fonte é É. Do jeito, né? Se a gente olhar no início do livro dos Espíritos, né, Kardec colocou lá, filosofia espiritualista. Isso. Né? Depois ele criou esse termo espiritismo para identificar as ideias do Aqueles dos que, espíritos. que estudam a doutrina espírita. Nós estudamos a doutrina espírita e hoje nós aprendemos que nós podemos estudar de tudo, gente. O Paulo de Tarso falava o quê? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente aprende até com filme, gente. Ué. E tem muita porcaria também. E aí a gente tem que ver e fingir que não está vendo. É assim. Isso aí. E, todo companheiro que fala assim, a doutrina espírita salva, vai ser a religião do futuro, gente, escuta e fica caladinho. Nós temos que entender que uma coisa serve para nós, não quer dizer que serve para o outro, não. E deixa o outro ser feliz, gente. Deixa o outro ser feliz. Essa necessidade nossa de doutrinar as pessoas, isso chama-se perturbação interior. Vocês podem ter certeza, quando nós queremos doutrinar alguém, nós estamos perturbados. Deixa os outros, e se alguém quiser nos doutrinar, a gente escuta, não discute não, deixa falar. E abraça ele, obrigado por tudo que você me passou, e vai embora. E a gente tem que se policiar, porque senão a gente faz isso naturalmente. Olha, se existe dissensão em doutrina espírita, é por causa de pensamento. O cara faz por vingança. Eu fui convidada para desenvolver um projeto, eu e mais alguns amigos, dentro de uma creche que não tem módulo de espírita, é uma creche da prefeitura, uma creche convencional, né? Então, assim, lá tem espíritas, não sei se tem não, mas tem muito evangélicos, muita maioria deles, e alguns católicos. Aí a gente vai fazer um trabalho de estar levando, né, as palestras, de estar fazendo um trabalho com as crianças, mas assim, sem... Isento de intenções. Isso aí, totalmente isento. Começamos a introduzir a essência espiritual da vida, gente. Jesus era espírita? Não. Não. Quando alguém fala assim, é espiritismo salva, Jesus era espírita? Aí a pessoa não vai ficar sem resposta, então tá bom. Tá ótimo. Tá claro? Mas Jesus era cristão, gente? Não. Mas ele era cristão. Eu tenho uma colega lá na igreja, eu trabalho na igreja católica, fazendo sopa. O pessoal da rua. Isso aí. Você está no grande centro espírita do mundo. Aí eu tenho uma colega, até uma amiga, bem amiga mesmo, que ela é uma pessoa que eu gosto muito, e ela falou isso, ai, credo, tem pavor de espírita. Não fala com ela, não, dá suas coisas. Aí eu falei assim, o quê? Tenho um medo danado. Eu falei, você não gosta de mim, não? Aí ela falou assim, gosto, é claro que eu gosto. Mas eu sou. Aí ela me olhou assim. Falei, não, eu gosto de você, eu abraço você. Tá vendo? Já mudou o conceito dela, que beleza. Mas essa divisão é muito grande, essa segregação é muito Isso gera o quê, gente? Eu tenho uma amiga que ela Guerra. Isso. Teve de guerra em nome. As cruzadas eram guerras religiosas. Expansão da igreja, poxa. A minha amiga, ela foi mandada embora quando ficaram sabendo que ela era espírita. Você vê, já é preconceito. Isso aí, ué. Porque tinha muitos evangélicos. Isso acontece por causa disso, gente. Por isso nós vamos chegar à essência, né? Mas vamos voltar aqui. Então é que a gente pula pela necessidade das coisas assim, Mas mas... precisa, né? Dispunha-se o instrutor ao serviço da oração quando Raquel se lhe aproximou e pediu humilde: boníssimo amigo, se é possível, desejaria receber meu novo filho de joelhos. Gente, olha as condições espirituais quando a gente está desdobrado e tem consciência das coisas. Sabe que aquilo é um ato sagrado. Não é assim? Alexandre aqueceu sorrindo e, mantendo-se entre ela, a genuflexa, e Adelino, que se conservava como nós outros de pé, extremamente comovido, começou a orar.
estendendo as mãos generosas para o alto. Pai de amor e sabedoria, digna-te abençoar os filhos da tua casa terrestre, que vão partilhar contigo, nesse momento, a divina faculdade criadora. Senhor, faze descer por misericórdia a tua bênção nesse ninho afetuoso, transformando em asilo de reconciliação. Aqui nos reunimos, companheiros de luta do passado, acompanhando o amigo que retorna ao testemunho da humildade e da compreensão da tua lei. Ó Pai, fortifica-o para a travessia longa do rio do esquecimento temporário, ao estudo do Evangelho, silenciosamente, né? Permite que possamos manter sempre viva a sua esperança. Ajuda-nos ainda e sempre para que possamos vencer todo o mal. Concede aos que recebem agora um novo ministério da orientação no lar, com o nascimento de um novo filho, a tua luz generosa e santificada, que dissipa todas as sombras. Fortalece-lhe, Senhor, a noção de responsabilidade. Abre-lhes a porta da tua confiança sublime e conserva-os na bendita alegria do teu amor desvelado. Restaure-lhes as energias para que recebam jubilosos a missão de renúncia até o fim, santificando-lhe os prazeres para que não se percam nos despenhadeiros da fantasia. Este, Senhor, é um ato de confiança da tua bondade infinita, que desejamos honrar para sempre. Abençoa, pois, o nosso trabalho amoroso. E, sobretudo, Pai, suplicamos tua graça para a nossa irmã que se entrega reverente ao divino sacrifício da maternidade. Unge-lhe o coração com a tua magnanimidade paternal. Intensifica-lhe o bom ânimo. Dilata-lhe a fé no futuro sem fim. Sejam para ela, em particular, os nossos melhores pensamentos, nossos votos de paz e esperanças mais puras. Acima de tudo, porém, Senhor, seja feita a tua vontade em todos os recantos do universo, e que nos caiba, a nós, humildes servos do teu reino, a alegria incessante de reverenciar-te e obedecer-te para sempre. Que oração, né? Lindíssima, né? Você vê, quando a gente fala com o sentimento, como que as coisas fluem com mais, né? A gente nota muitas vezes o ritualismo que existe nos centros espíritas e nas religiões quando pedem para orar. Ainda falta-nos a capacidade de sentir para manifestar a oração singela, a oração verdadeira. Quando a gente está sentindo, as articulações da inteligência submetem-se ao amor, né? Enquanto ainda somos racionais, o homem predomina sobre a mulher. Eu não estou falando do homem que predomina sobre a mulher lá fora, estou falando do predomínio da razão sobre os nossos sentimentos, e é assim mesmo que se faz. O único processo, como já disse para vocês, em que estabelece uma mudança de ordenação nesse sentido é quando José diminui-se para que Maria cresça. Ali nós vamos começar a estender as nossas qualidades sentimentais, espirituais, sobre as informações superficiais que nos acalentam os anseios de sobrevivência. Quando nós formos sentimentos, as expressões dos pensamentos se transformam em oração pura. A gente vê o Chico Xavier conversando muitas vezes na televisão, no rádio, não é assim? Gente, as falas do Chico é quase uma oração. Tanto é que muitas pessoas que estavam do lado do Chico choravam ao escutar o Chico, dizendo assim: gente, você parece muito com Jesus. E realmente, um dos traços característicos do Chico Xavier é a expressão do que poderia ser Jesus na sua dimensão em 90% a mais. O Chico... Não. O Chico era 10% de Jesus ali, gente. Vocês imaginarem quem que era João Evangelista. Era um Chico melhorado. Se não fosse o mesmo. É assim. É impressionante, né? Essas características desses espíritos mais sensíveis, mais amorosos, né? E é interessante que na hierarquia da segunda ordem, os espíritos de bondade estão na terceira classificação. O Chico
no seu padrão comum, está na terceira ordem, que tem, acima deles tem o espírito de, como é que chama? Espíritos, não de sabedoria, porque sabedoria é o que antecede os espíritos puros, que é a última ordem dos espíritos bons. Tem uma ordem ali, Sublime. eu esqueci a expressão aqui, depois nós vamos dar uma olhada no livro do Espírito para a gente responder, né? Porque a gente acha que ele, né, é os espíritos que têm sabedoria e amor, é o que é o Chico com a sabedoria. Imagina os dois juntos, né? É o anjo, é a edificação do anjo sublimando a asa, que a asa dele começa a aparecer, a asa da sabedoria, do amor começa a surgir. O Chico é como se fosse um anjo caído, é o anjo do amor profundo, e olha que o Chico tinha muita sabedoria, não tinha? Escondido por trás dali, porque ele precisava exalar essa asa na manifestação da vida. Uma hora nós vamos ser assim. O espírito de sabedoria é quase espírito puro, que é o Buda, o Krishna, esses espíritos que estão ali naquela dimensão que é difícil você avaliar quando chega nas condições de espírito puro, né? Já vê que já estão ali no... Se nós na transição vamos chegar a 70, esses espíritos estão com 90 a 100%. Eu acho que são espíritos superiores, não? Mas tem um nome, tem um nome específico que me faltou agora, a classificação, que é uma classificação também, gente. Tudo é classificação transitória. É porque a terceira ordem, ele tem 10, a terceira ordem tem 10, eu não sei se é ordem ou... Acho que é a questão espíritos imperfeitos. A segunda ordem é os bons espíritos. Espíritos bons, aí os espíritos bons são divididos em 3 classes. Quais são as 3 classes? A primeira classe. Você já achou aí? Acho. Terceira ordem são espíritos perfeitos. Espíritos superiores, a segunda, espíritos de sabedoria, espíritos de ciência. Benevolente, Espíritos benévolos. Tá vendo? Ó? Tem os benévolos, o de ciência e de sabedoria. O de ciência não é ciência material não, gente. É o que soma os benévolos com a sabedoria, né? Então a gente vê, eu não sei porque que eles colocaram na frente, né? Eles na frente dele, porque também não tinha uma ordem assim, eles tinham que dividir as 3 ordens e colocar ali só para entendimento nosso teórico, né? Eu acho que é a 100, questão número 100. A 102 já é o espírito, segunda ordem, bons espíritos. Aí começa a 100, fala das características gerais, agora, características gerais, predominância do espírito sobre a matéria. Quando nós começamos a predominar de 55 para 100, nós estamos nos ajustando a essa ordem. A gente olha para nós, de vez em quando nós estamos ali, mas de vez em quando nós estamos nas 10 anteriores. Aí vem a quinta, ó, quinta classe, espíritos benevolentes. A quarta classe, espíritos prudentes ou sábios. E que eu não sei a diferença dos sábios do espírito sabedor. É assim, questão de nomenclaturas que eu nem sei porquê. É assim? São 3 ordens divididas em Isso. 3 classes. Né? E quando chega nessa terceira classe de espírito de sabedoria, eles são quase espírito puro, gente. Aí vem, tem os espíritos superiores. Segunda classe. Que aí vem a primeira classe. Então são 4 classes diferenciadas ali. Isso aí acho que É uma menor. Agora, isso aí é de mundo de regeneração para onde? Para cima. Mundo de regeneração para cima. O mundo de regeneração é a primeira classe, as 2 primeiras classes ali, que é o espírito os benevolentes e os sábios, né? Assim, ali é mundo de regeneração, vocês podem ter certeza. É isso aí. Você vê que está tudo descrito ali, a gente só precisa entender, né? Calara-se Alexandre, observando que todo o aposento se enchera de novas luzes. É isso mesmo, gente? Nós estamos? Reconheci que todos nós, entidades espirituais, ali nos congregávamos, partiam raios luminosos para se derramarem sobre Raquel em pranto de emoção sublime. Mas o fenômeno radioso não se circunscreveu a isto,
Tão logo meu orientador se calara, alguma coisa parecia responder à sua súplica. Leve rumor, que apenas encontrava eco em nossos ouvidos, se fazia sentir acima de nossas cabeças. Gente, então o que é isso aí que ele está falando? É o plano espiritual que age sobre o plano espiritual. Então, em toda a escala de trabalho, tem uma ordem superior agindo sobre nós. E para eles, o André Luiz não via nada, só escutava leves o quê? Leves ruídos. Ruídos. Uns vêm miosotes de luz. Então, quem desce esses miosotes é o plano diretamente afetado à ação daqueles que estão ali, que estão subordinados a uma classe. E se você abrir um leque maior, o que vai começar a acontecer, né? Então eu estou dando um passe aqui. Aí eu estou dando um passe, alguém vai ver o mentor que está acima de mim e vai falar assim, esquisito. A gente acha que é ele que está fazendo o trabalho, mas tem outro fazendo em cima dele. Mas se você dilatar um pouquinho mais, você vai começar a ver que o negócio não para ali não. Vai começar a fazer o quê? Vai crescendo. Vai crescendo, então um trabalho nunca é pessoalizado. Ele sempre é uma continuidade operante acima de nós e acima de nós objetivando esferas de conhecimento e de intenções muito mais superiores do que nós estamos entendendo e vendo. Então, quando você olhar assim, o que você vai ver? Uma irradiação de personalidades. Então você vê um médium, o mentor do médium, o mentor do mentor do médium. Aí você vai olhando assim, não para não, adivinha onde vai parar? Não queira saber. É onde nasce a fonte ininterrupta da vida. Mas isso acontece com um ou outro fascista, né? Não, acontece com todos, sendo que, por mais que nós transparecemos distância na operosidade do bem, ela sempre tem sua origem além daquilo que nós podemos perceber. A fonte ininterrupta da vida ultrapassa os liames das nossas percepções. E aí você está olhando só no sentido vertical. Isso. Porque quando eu olho no sentido vertical e vejo isso, também existe essa amplitude e cada um que vai parando tem a sua horizontalidade de trabalho em função daquilo que está sendo feito. Você viu, a própria pessoa que está recebendo o filho, quantas sedimentações de células e princípios inteligentes estão subordinados a uma linha de recepção de um processo que não acaba no infinito do infinitamente pequeno. Então, do infinitamente pequeno ao infinitamente grande, todo esse processo é alicerçado por forças de conjugação e trocas. E nós só vemos a superficialidade. Né? Ergui-me surpreso e pude ver que uma coroa brilhante e infinitamente bela descia do alto sobre a fronte de Raquel ajoelhada em silêncio. Tive a impressão de que a auréola se compunha de turmalinas eterizadas que miraculoso ourives, houvera tornado resplandecente. Gente, imagina uma tela pintada disso, hein? Mas Né? o artista tem que ser muito... Você vê, ué. Isso mesmo. O que nos aguarda no futuro da arte, né? Seu brilho feria-nos o olhar e o próprio Alexandre, ao fixá-la, curvou-se reverente. O Alexandre estava vendo aquilo. O Alexandre não estava vendo aquilo, estava vendo quem estava trazendo aquilo. Né? A coroa sublime, sustentada por espíritos muito superiores a nós, que eu não podia ver, descansou sobre a fronte de Raquel. Ô Samuel, todo o nascimento é envolvido assim nessa maravilha toda de... Você vê que o Segismundo é a cara de nós mesmos aqui, ó. Será que a gente já passou por tudo isso aí? Provavelmente sim, dependendo das condições espirituais daqueles que estão recebendo, e o merecimento de uma Raquel, né? Ah, vai depender do merecimento da mãe que vai receber. Isso quer dizer que muitas das reencarnações hoje são dessa forma, porque o ato de sublimação nas ações humanas e que transcende as ações humanas é muito superior, é muito divino.
E toda a esfera de ação nesse sentido. Olha a cooperação, só de olhar. Essa é a equipe de espíritos que estão acompanhando o Segismundo. Já daria um quadro sublimado, gente. Imagina Alexandre, André Luiz, os construtores. Se você pintar aquele quadro aí, você começa a falar assim, eu estou vendo a coisa diferente aqui. Aí você vai subir no tom, a coisa torna-se extremamente complexa. Porque as atitudes superiores transcendem a nossa capacidade de entendimento. Porque por trás de um fenômeno circunscrito, muitos outros fenômenos se conjugam em expressão de comunhão. Por isso que eu estou dizendo, né? Quando a gente olha para uma galáxia, nós não estamos sabendo o que é uma aglomeração de sistemas solares como essa, em que conjugam mentes variáveis, que para nós, no simples ato de observar uma reencarnação, acha que está isolado a isso. O fenômeno da vida transcende nessa linha de correntes, e nós estamos vendo apenas uma expressão singela das radiações que nos tange aqui o objetivo circunscrito, porque a vida não para. A operosidade que está por trás disso, então a gente olha os acontecimentos do planeta Terra, qualquer expressão de tomada de conclusões de que as coisas estão erradas é hipermetrofia da nossa capacidade de não enxergar as ações espirituais acima de tudo. Então está tudo certo. Tudo certo, nada está errado. O que está de forma conclusivamente errada é a nossa incapacidade de ver a ação de responsabilidade que as crianças do planeta Terra começam a ter na intervenção particular das forças divinas que regem a vida. Começam a ter. Porque quando entramos nas condições humanas, nós somos chamados a entreter uma cooperação concreta. E essa cooperação é do tamanho exato daquilo que nós podemos fazer. Quantas gente chega para mim e diz assim, Samuel, está tendo muita morte, como se a morte fosse um problema para a espiritualidade, gente. A morte só é problema para quem? Para nós. Não tem problema nenhum morrer. Não tem problema. Passar para o outro lado, gente, para os espíritos é uma beleza. Mas para nós aí, nossa, mas está tendo tanto suicídio. Gente, é lógico, os suicidas que estavam no umbral veio tudo para cá. Se eu tenho uma tendência no umbral que eu já era suicida, quando eu venho para cá e eu fiz da Terra um umbral, porque se as trevas são limpadas do planeta Terra, a forma de limpar o umbral é jogando aqui. Então por que a Terra virou um umbral? Porque está cheio de espírito umbralino. Inclusive quem? Nossa. Mas isso é muito pesado. Mas é pesado mesmo. Nossa órbita espiritual não é leve, não. O nosso perispírito é quase tão denso quanto o corpo físico. Quando nós nos ajustamos ao corpo físico, é quase uma coisa o quê? Natural. O Segismundo está quase materializando-se naquilo que ele já é. Há uma intervenção técnica nesse sentido? Sim, porque se existe medicina na Terra, ela é espelho da medicina espiritual, e quando nós vemos essa operosidade, é porque nos planos espirituais, qualquer localização se transforma tecnicamente pela necessidade que se opera. Se existem hospitais de acolhimento no plano espiritual, eles têm menos dificuldade de operalizar na casa do ser humano, os médicos, as funções médicas que precisam fazer. O que é a reencarnação se não medicina espiritual operada naturalmente na Terra? Porque nós estamos falando de uma medicina ainda extremamente material, gente. Reencarnação, o único ato espiritual da reencarnação é a introdução do espírito no processo reencarnatório. O resto tudo é o quê? Material. Os geneticistas, os que estudam hoje os cromossomas, os DNAs, estão naturalmente lendo aquilo que o André Luiz estava mostrando para nós, que ele mesmo não entendia. Até porque na época que o André Luiz estudava medicina na Terra, tinha DNA, gente? Não. Ele olhava para aqueles mapas pequenininhos ali, aí alguém chega, meu filho, você estava estudando, como é que chama aqueles que estudavam a divisão de herança, Mendel, né? Sei lá, mendelismo, né? Meu filho, aquilo que você estava estudando lá, isso aqui é muito complexo. Muito complexo.
E hoje, o que eles estudam quando fala de cadeia do DNA? É aquilo ali, gente. Por quê? Esses mesmos médicos fizeram o quê? Reencarnaram, gente. Trouxeram aquilo que eles sabiam de lá para cá. Não tem nada de... Aí Jesus falou com Nicodemos: se você se maravilha de eu te falar dessas coisas, que é ciência material, o que Jesus estava falando com Nicodemos? Meu filho, eu estou falando de reencarnação, coisa que a ciência da Terra um dia vai fazer o quê? Vai saber tudo, porque isso ainda é ciência material. Imagina quando eu começar a falar das coisas imateriais, espirituais. Ó, nem começou, gente. Aí nós estamos estudando reencarnação na doutrina do Espírito. O que nós estamos fazendo? Estudamos ciência material. Reencarnação é ciência material, gente. Essa descrição aí é da concepção, né? É o momento da concepção. Não, é o momento em que não, é o momento em que ele está entregando o espírito para a mãe. Ainda não houve concepção, porque quem vai fazer a concepção é o Alexandre. Nós vamos ele introduzir o núcleo espiritual o perispírito do semi-muito, aí ele vai introduzir o espírito na formação. E essa formação vai se dar exatamente quando se transforma o encontro do espermatozoide com o ovo e vira uma célula o quê? Corpo. Ali vai haver concepção. Ali eles estão só entregando para a mãe o filho. Só isso. E o espírito fica com a mãe, às vezes 3, 4, 5 meses antes da concepção. Isso mesmo. Eu mesmo enxergava nos 4 filhos antes deles reencarnarem. O Segismundo nem precisou disso. O Segismundo está sendo entregue ali no momento da fecundação. Para vocês verem como é que é. Alguns espíritos têm que ajustar a nós, por isso que a mãe passa mal, né, assim. Ainda lembra de fruta que come. Lógico, teve uma lembrança do passado que teve lá na Arábia, na Índia, o espírito traz aquela recordação, lembrou da recordação na Índia, lembrou de uma fruta o quê? Eu quero chupar. Onde que é essa fruta aí? Lembrança da reencarnação, que o próprio encontro dos dois fizeram acontecer. Mas é doido procurando tijolo. Você vê. Tem de tudo. Tem mulher que gosta de comer tijolo. Você vê. Notei, embora a comoção do momento, que meu instrutor fez um gesto à depositária de Segismundo para que efetuasse a entrega do reencarnante aos braços maternais. Raquel, nossa, só esse parágrafo, vamos ver se esse parágrafo tem alguma coisa muito difícil, aí a gente volta nele. Raquel, dando-me a impressão de que não via a luminosa auréola, ergueu os olhos raros de lágrimas e recebeu o depósito que o céu lhe confiava. Alexandre estendeu-lhe a destra, ajudando-a a levantar-se, e vi que Adelino se aproximou da esposa, estreitando-a carinhosamente nos braços, beijando-lhe a fronte orvalhada de luz. Vamos parar por aqui, que nós estamos quase no ponto da reencarnação dos Segismundos. Mais um dia, é 9 meses mesmo. O negócio aqui Não vai ter, não vai eu não sei se é 9 meses, não. Nós estamos com esse capítulo tem quanto? Um ano? Mais ou menos 9 meses. Ele começou a contagem do Não vai nove adiantar em nada isso. Mesmo, nem começou a contar em 9 meses, não, porque 9 meses é sequência. É o processo de gestação. Nós voltamos na semana que vem nesse tópico. Foi então que o divino ministério da criação infinita de Deus. Vamos voltar nisso aí, tá bom?